Ao longo de pouco mais de um século, um pedaço estreito de litoral entre o estuário e o mar foi sendo recortado, aterrado e aprofundado até virar o coração da logística brasileira. O Porto de Santos começou com trapiches simples, encaixados numa cidade de ruas estreitas e cheiro de café recém-embarque. E hoje concentra o maior volume de cargas do país, conectando o interior de São Paulo, o agronegócio do Centro-Oeste e indústrias inteiras ao restante do mundo. Cada novo trecho de cais exigiu dragagens mais profundas, fundações cravadas na lama, armazéns cada vez mais altos e ferrovias entrando quase até a borda d'água. Neste vídeo, você verá como Santos saiu de um ancoradouro precário para se tornar o maior porto do Brasil e como ele vai se tornar um dos maiores do mundo. Antes de voltar ao início da história, é importante analisar o porquê esse é o maior porto do Brasil e da América Latina, encaixado num estuário estreito que hoje envolve Santos, Guarujá e Cubatão, ao longo de mais de 24 quilômetros de cais praticamente contínuos, cravados entre o canal, o mangue e a malha urbana. A poucos quilômetros da capital paulista, o porto funciona como porta marítima direta do maior centro produtor e consumidor da América Latina. Essa posição geográfica permite concentrar num só complexo uma corrente de comércio exterior que gira em torno de quase um terço de tudo que o país importa e exporta. No último ano, o Porto de Santos registrou uma movimentação total de 179,8 milhões de toneladas de cargas, o maior volume anual de sua história, com destaque para grãos como soja e milho, açúcar em grandes volumes e adubos que alimentam o agronegócio de volta para o interior, funcionando como uma avenida de mão dupla entre o campo e o mar. Na carga containerizada, já são mais de 4 milhões de TEUs por ano, com crescimento constante em relação ao ano anterior, o que coloca o complexo entre os principais terminais de contêineres do Hemisfério Sul. O Porto de Santos nasce no começo do século XVI, quando Santos e São Vicente passam a ser um ponto de embarque ainda com estruturas rudimentares, expostas ao mar aberto. Com a fundação da vila, Brás Cubas identifica no interior do Lagamar do Enguaguaçu um estuário mais protegido. E o primeiro trecho do porto se consolida no Valongo, com trapiches de madeira avançando sobre o mangue em operação ainda artesanal. Conforme a economia açucareira cresce no interior paulista, surge a calçada do Lorena, no fim do século XVIII, como o primeiro caminho pavimentado sobre a Serra do Mar, depois usada também para o café a partir de 1795. Mesmo assim, a viagem continua lenta e cansativa, com tropas de mulas vencendo aclives e curvas fechadas, até chegar a um porto ainda composto por trapiches irregulares, sem cais contínuo nem profundidade padronizada. O potencial da Baía de Santos já é evidente, mas falta uma peça de engenharia capaz de integrar de vez o interior produtivo ao litoral. Essa peça vem com um projeto considerado quase impossível para a época. Uma ferrovia vencendo um desnível de cerca de 800 metros em apenas 8 quilômetros de serra. Em 1859, o Barão de Mauá e outros empresários convencem o governo imperial a autorizar a construção da São Paulo Highway, a linha Santos-Jundiaí. Em menos de 8 anos, planos inclinados, túneis e viadutos recortam a Serra do Mar e, em 1867, é inaugurada a estrada de ferro que reduz a viagem do Planalto ao Porto para algo em torno de 4 horas. A partir desse ponto, a produção cafeeira passa a descer em volume e velocidade incomparáveis, e Santos se firma como o porto obrigatório da economia exportadora. O porto, no entanto, continua preso à lógica dos trapiches e a pressão por uma infraestrutura à altura do novo fluxo só aumenta. Na década de 1870, a coroa passa a estudar concessões portuárias de longo prazo para responder ao crescimento do café. Em 1888, o governo lança uma concorrência para a exploração do Porto de Santos por 90 anos, amarrando a outorga ao compromisso de executar grandes obras de infraestrutura, saneamento e operação. O grupo vencedor, liderado por Eduardo Guinle e Cândido Gaffré, organiza a empresa de melhoramentos do Porto de Santos, que em 1890 assume a forma que entraria para a história, a Companhia Docas de Santos.
A concessão assinada em 7 de novembro daquele ano entrega à CDS a missão de transformar o ancoradouro de Trapiches em um porto organizado, com limites definidos, cais contínuo, áreas de armazenagem e um canal dragado em profundidade, sob supervisão técnica de engenheiros. O salto visível acontece em 2 de fevereiro de 1892, quando ficam prontos os primeiros 260 metros de cais em alvenaria, apoiados em estacas cravadas na lama do valongo. Nesse dia, o vapor inglês Nasmith atraca no que é oficialmente o primeiro trecho de porto organizado do Brasil, com berço definido, defensas, cabeços e uma retroárea específica para armazenagem. O que antes era uma borda d'água desordenada passa a seguir um traçado linear que permite alinhar navios, trilhos e armazéns na mesma lógica industrial. Sob a gestão de Francisco de Paula Ribeiro, a CDS continua expandindo o cais, enquanto imagens de fins do século XIX, como as fotos de carregamento de café, registram o momento em que sacas passam em poucos metros do vagão ao porão do navio. Entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do XX, a Companhia Docas executa algumas das obras de engenharia mais importantes da história do porto. Uma delas é o aterramento da área de Paquetá-Outeirinhos, originalmente um golfo na margem direita, entre os atuais armazéns 12 e 23. Para transformar esse recorte irregular em um cais linear com retroárea ampla, é aberta uma linha férrea especial ligando o porto às pedreiras do Jabaquara, por onde blocos de rocha são transportados até o estuário para compor enrocamentos e estruturas de contenção. O resultado é um tabuleiro mais longo e estável, apto a receber navios de maior calado e a acumular armazéns, trilhos e vias internas em um desenho contínuo. Nos extremos desse aterro surgem os edifícios administrativos que ainda hoje marcam a sede da administração portuária. Outro movimento decisivo é a aposta em energia própria. Em 1901, o grupo Gaffrey e Guinle obtém autorização para construir a usina hidrelétrica de Itatinga, a cerca de 30 quilômetros do porto, na Serra do Mar, isolada em meio à Mata Atlântica e a aproximadamente 7 quilômetros de Bertioga. Inaugurada em 1910, a usina passa a fornecer eletricidade para guindastes, iluminação de cais, oficinas e, com o tempo, também para as cidades de Santos e Guarujá. Para manter a operação, é erguida uma vila de apoio onde chegam a viver cerca de 70 famílias de funcionários, com toda uma infraestrutura própria. Mesmo com a subida da demanda energética ao longo do século, Itatinga continua até hoje contribuindo com parte da energia usada nas operações portuárias, preservando máquinas e turbinas históricas em funcionamento contínuo há mais de um século. Enquanto a engenharia consolida cais, aterros e usina, o porto assume um papel humano intenso. No início do século XX, Santos se torna uma das principais portas de entrada para imigrantes, especialmente italianos e japoneses. A infraestrutura urbana, porém, não acompanha o fluxo. A falta de saneamento básico, as áreas alagadiças e as moradias precárias nas proximidades da zona portuária transformam a cidade em palco de epidemias recorrentes de doenças tropicais, rendendo a Santos o apelido de Porto da Morte. Esse cenário começa a mudar com as obras sanitárias comandadas por Saturnino de Brito a partir do final do século XIX, com a criação de uma rede de canais de drenagem, esgotos e sistemas de ventilação urbana. A engenharia, que antes servia apenas à movimentação de cargas, passa a redesenhar também a saúde pública e a paisagem da cidade. Ao longo das décadas, a CDS vai ampliando o porto e adaptando estruturas para novas cargas, até que em 7 de novembro de 1980 chega ao fim a concessão iniciada no século XIX. A administração do porto e todo o acervo retornam ao governo federal por meio da CODESP, que assume a gestão de um complexo já extenso, com milhares de funcionários e um legado importante de obras civis, cais, armazéns e sistemas de energia e transporte. Nos primeiros anos, a CODESP opera em regime de monopólio, administrando ao mesmo tempo a infraestrutura portuária e a operação direta de cargas, num modelo ainda centralizado em uma empresa estatal. A virada seguinte acontece em 1993 com uma nova legislação. Rompe o monopólio operacional da CODESP e inaugura no Brasil o modelo conhecido como Landlord Port.
A autoridade portuária cuida da infraestrutura comum, do planejamento e da fiscalização, enquanto terminais privados assumem, sob arrendamento, a operação das cargas. As áreas primárias e secundárias sob jurisdição da autoridade passam a definir o perímetro do porto organizado e a mão de obra operacional é transferida para o OGMO. A CODESP encolhe para algo em torno de 1.500 funcionários concentrados em funções administrativas, de engenharia de infraestrutura, regulação e guarda portuária, e o complexo começa a receber novos operadores, investimentos em terminais especializados e uma gestão mais orientada à produtividade. Entre 2010 e 2020, o Porto de Santos consolida essa transformação em escala regional. O complexo passa a ser entendido como um ponto logístico que inclui não apenas cais e armazéns na margem de Santos, Guarujá e Cubatão, mas também uma rede de terminais retroportuários e interiores espalhados pelo estado de São Paulo. A participação da ferrovia cresce na movimentação total, com pátios internos integrados a corredores que chegam ao centro-oeste, diminuindo a dependência exclusiva das rodovias. Ao mesmo tempo, áreas históricas como o Valongo entram em debate, com propostas de preservação de armazéns e reconversão de trechos para uso turístico e cultural, sem desligá-los completamente da memória portuária. Nos terminais de contêineres, a produtividade sobe com automação parcial de gates, agendamento eletrônico de caminhões e sistemas de controle de tráfego que monitoram o movimento em tempo quase real. Atualmente, o maior porto do Brasil está literalmente sendo recortado de novo por dentro. Ao longo do canal de acesso, corre um grande projeto de dragagem que pretende levar o calado operacional para algo em torno de 16 metros, permitindo que navios de grande porte entrem e saiam com mais segurança e menos restrições de maré. Esse aprofundamento exige dragas de alta capacidade trabalhando em área estuarina sensível, gestão rigorosa do material retirado e, em paralelo, um pacote de reforço estrutural em trechos antigos de cais, que estão sendo recalçados, ancorados e preparados para suportar guindastes mais pesados, novas formas de amarração e ciclos de operação mais intensos do que qualquer coisa já vista ali. Na área terrestre, o tabuleiro também está mudando. Na região do Saboó, o projeto STS-10 nasce como um mega terminal de contêineres pensado desde o início para operar com forte participação ferroviária, pátios de alta densidade e um fluxo interno desenhado para minimizar manobras e cruzamentos. Do outro lado, planos de expansão da retroárea, especialmente no Guarujá, buscam amarrar o porto a uma rede de centros logísticos servidos por rodovias e trilhos, estendendo a lógica portuária para além da linha d'água e criando um corredor contínuo entre cais, armazéns e interior. Costurando as duas margens, surge a obra mais emblemática dessa fase, o túnel imerso Santos-Guarujá, com cerca de 1,5 km de extensão, sendo aproximadamente 870 metros em elementos imersos no fundo do estuário. O túnel combina faixas para veículos, corredor reservado para um futuro VLT e passagem de pedestres e ciclistas. Quando estiver em operação, vai aliviar a dependência das balsas, encurtar deslocamentos diários e, principalmente, reorganizar a circulação de caminhões, distribuindo melhor os acessos aos terminais das duas margens. Em paralelo ao concreto e ao aço, o porto é redesenhado em código e sensores, sistemas digitais de agendamento de caminhões, monitoramento em tempo real da posição dos navios e gestão integrada de pátios buscam reduzir tempos de espera e filas, enquanto estudos de risco climático orientam intervenções de drenagem, contenção de encostas e elevação de áreas vulneráveis a marés mais altas e eventos extremos. Somando dragagem, novos terminais, túnel imerso e digitalização, Santos se reposiciona para aumentar sua capacidade em toneladas e TEUs e subir degraus no ranking global, aproximando o complexo brasileiro dos grandes hubs de carga que definem o fluxo do comércio mundial. Mas e você? O que acha desses novos passos do Porto de Santos? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.